Eu chamo a sua atenção para Lucas capítulo 21, versículo 34 ao versículo 36. E olhai por vós, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Torna, Senhor Jesus, os nossos corações cativos a esta palavra, em nome de Jesus. Todas as vezes que nós interagimos com o tema das últimas coisas, que no campo da teologia ganha o nome de escatologia, geralmente quando nós vamos falar sobre sinais dos últimos tempos, dos últimos dias da igreja, é muito comum nós associarmos de que as grandes alertas de Deus para a igreja sejam alertas a respeito de terremotos, de guerras, rumores de guerra, sinais na criação, falsos profetas. E de fato, em Mateus 24, quando os discípulos olham para a estrutura do templo e se empolgam, e Jesus disse: olha, não ficará pedra sobre pedra. E em seguida os discípulos chamam Jesus e fala: qual será o sinal? E é verdade, Jesus falará, Jesus discursará a respeito de várias evidências que deveriam nos despertar em vigilância. Mas o texto que nós lemos, nós percebemos alguns conselhos de Jesus para os seus discípulos a respeito do tempo do fim. A gente percebe claramente no texto algumas intervenções para que os discípulos estivessem habilitados para encarar esse grande dia, a vinda do Senhor Jesus. E o texto começa Jesus dando uma ordem, Jesus dando um imperativo, Jesus dizendo assim: olhai por vós. Em outras versões, acautelai-vos. Em outras versões, velai por vós. A ideia aqui, olhai, velai, acautelai-vos, é a ideia aonde que nós deveríamos trazer para perto, segurar com firmeza. O que? Uns aos outros. A primeira alerta de Jesus, o primeiro conselho de Jesus é que você não deveria aguardar os últimos dias, os últimos tempos na sua solidão.
Você não deveria aguardar os últimos tempos na sua individualidade. Olhai por vós é um velar, é um cuidado mútuo. Não deveríamos andar sozinhos na jornada diante da vinda de Jesus. Olhai por vós. Despertai-vos de fato que vocês não venham viver uma vida isolada, uma vida solitária na caminhada cristã. Porque andar sozinho pode ser um dos grandes perigos que te ameaça. A primeira vez que o homem ouve que não é bom que ele estivesse só, não foi do seu ego, não foi do seu orgulho. A primeira vez que ele ouviu que não é bom que o homem vive só, e você precisa entender que não é bom que o homem vive só, em primeiro lugar, Deus não estava falando unicamente ou exclusivamente de casamento. É claro que o texto se remete a casamento também, mas a palavra homem ali, como acontece no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Gênesis, a palavra homem ali, o seu significado é humanidade, na sua maior parte. Então, se aplica a casamento sem sombra de dúvida, mas não é exclusivamente para casamento, mas é para a vida. Então existem pessoas que não vão casar, é verdade. E eles não vão ficar uma vida deprimida. Não, foi uma escolha. Eles não querem, não sentem a necessidade de uma aliança conjugal. É verdade que essas pessoas, elas estarão engajadas na vida. É verdade que essas pessoas estarão engajadas em obras humanitárias. É verdade que essas pessoas estarão ladeadas de gente. Estará ladeado de pessoas a qual servirão e a qual serão cuidadas. É Deus que olha para Adão e diz assim: não fique só, não é bom. O Aine Cordeiro vai dizer que na ausência dos outros, até o que nós temos de melhor pode nos levar à loucura. Muitas pessoas fracassam nas suas tentações, porque elas querem lidar com isso sozinhos. Existem maridos que não conseguiram resistir à tentação ou chegaram a situações difíceis no casamento porque ele tentou lidar isso sozinho, vice-versa. Existem pessoas que elas vão fracassando na caminhada porque elas fazem decisões de andarem sozinhas. E Jesus diz assim: olha, no tempo do fim você precisa andar em companheirismo, e você precisa velar por alguém, e alguém precisa velar por você. Você precisa andar com pessoas que preocupam com a sua espiritualidade. Você precisa andar com pessoas que tenham a delicadeza, a prudência, a sensatez, a sabedoria de confrontar a sua frieza, se porventura você for assaltado por ela. Você precisa andar com pessoas que cuidam da sua alma, que ajudam a cuidar da sua conduta, da sua ética, da sua moral e, acima de tudo, do seu fervor espiritual. Isso fala de casamento. Eu não estou dizendo de que o marido precisa falar para a esposa de noite que ela tem de orar. Eu não vejo você orar, eu não vejo você ler a Bíblia. Essa importunação, isso é catastrófico, isso não ajuda. Ou vice-versa. Mas é verdade que o marido precisa velar, precisa proteger o coração da esposa. Ele precisa exercer o seu sacerdócio. Vice-versa, a mulher, ela precisa também ajudar a cuidar do marido, da espiritualidade do marido. Porque existe coisa na nossa vida, a gente quer igual mau hálito. Você nunca sente. É o outro que percebe. É o outro que detecta.
E a gente precisa de alguém para qual essa pessoa pode ser um termômetro confiável para medir os nossos desenvolvimentos, para medir a temperatura do nosso coração. Eu lembro do primeiro milagre de Jesus em Caná. O texto diz que o casal convidou muitas pessoas para fazer parte daquela festa. Mas esse casal convidou Jesus, e ótimo, é claro que a vida, você deve convidar Jesus para ser um anfitrião, para ser o protagonista. Jesus tem que ser o centro de tudo. O convite desse cara, desse casal em chamar Jesus, é o que nós destacamos muito nas nossas pregações, sem comentários. Mas esse casal convidou alguém que avisou quando o vinho acabou. Eu não sei você, mas muitas vezes o vinho acaba na nossa vida e a gente nem percebe. Eu não sei você, mas algumas vezes Deus precisou me dar um choque, porque o vinho já estava acabado, já tinha acabado naquela área da minha vida e eu não tinha percebido. Porque muitas vezes nós imitamos Sansão. Nós imitamos Sansão porque Sansão, a glória se foi e ele não percebeu. E às vezes nós precisamos de alguém dizendo: ei, o vinho acabou no seu sorriso, eu estou percebendo. Ei, o vinho acabou na sua paixão pela igreja local. Ei, o seu vinho acabou pela paixão pelas missões. A sua paixão acabou pelo fervor missionário. Eu estou vendo que você não está mais como antes. Eu estou percebendo que o vinho acabou. Agora percebe, eu não estou dizendo que você precisa convidar pessoas que só te dê diagnósticos de tragédia ou do que não está funcionando. Não. Isso você nem precisa convidar, porque eles chegam sem você pedir. Eu estou dizendo que você precisa convidar pessoas que, no mesmo tempo que elas dizem que o vinho acabou, elas se candidatam para ser o seu intercessor e a sua intercessora. Pessoas que, ao dizer: olha, eu sinto que não está bem, então eu já estou orando por você. Eu já estou fazendo jejum por você. Deixa-me fazer uma pergunta. Com quem que você tem caminhado na sua vida cristã? Você está ajudando a velar a vida de quem? E quem que está ajudando a velar do seu coração, da sua vida, da sua mente, das suas motivações? Quem que você tem elegido para acompanhar você? Para vocês orarem juntos, para vocês falar do reino, para vocês ser confidentes maduros. Confidentes maduros. Aguarde a vinda do Senhor Jesus, mas não aguarde na sua solidão. Esta igreja, ela é relativamente grande. Ela é relativamente grande. É verdade que é possível você sentar ao lado de alguém hoje e você sentar ao lado dessa pessoa, se você não conhece, no próximo culto, é quase impossível. É improvável. É possível você entrar nessa igreja, frequentar essa igreja e passar anos sem você relacionar com ninguém. Ninguém maduro para abençoar o seu coração. Eu congreguei numa igreja que circulava uma história ali de alguém que congregou durante 6 meses naquele lugar. E acabados 6 meses, ele sai do culto e diz para o porteiro: eu nunca mais volto nesta igreja, porque tem 6 meses que eu estou aqui e ninguém me cumprimentou. Aí você diz: nossa, que igreja fria. Pode ser também. Mas por que essa pessoa não procurou ninguém?
Por que essa pessoa não decidiu frequentar um departamento etário, correspondente a ele, um grupo menor, aonde que ele se conhece mais facilmente, aonde que cria vínculos, porque todas as semanas se encontram, aonde que o seu dom, o seu talento é despontado, é descoberto, é destacado, e de repente essa pessoa está envolvida, está sendo convidado pelo líder do departamento, por um colega do departamento, a participar de um projeto da igreja, de um projeto de escala, de alguma área da igreja. Por que esse cara ficou em algum lugar desta igreja, isolado, esperando passivamente? Nós não podemos permitir que nós soframos as nossas dores, os nossos dilemas. Eu gostaria tanto, e eu confesso que eu já até orei, dizendo: Deus, dai-me uma bola de cristal, para que venha na minha mente o nome de todos os membros dessa igreja, que só de eu olhar, eu já sei o profundo e o escondido do sofrimento, e já tenho a chave para ajudar. Mas Deus não me deu e nem vai me dar. Existem pessoas que Deus mostra. Existem pessoas que eu pego o telefone, eu ligo, eu mando uma mensagem, o Espírito toca, o Espírito traz o nome. Às vezes nós estamos orando e vem nomes na minha mente, quando eu percebo, já faz algumas semanas que eu não vejo ele, eu não vejo essa família, e então essa pessoa vem, tá, a gente abraça, a gente ora, mas muitas vezes você chega aqui com seus dilemas e o pastor não vai, a pastora não vai saber. Você precisa se antecipar. Pessoas que frequentam igreja e que reclamam, que estão padecendo porque não foram assistidas, isso é deslealdade. Isso é deslealdade. Porque você precisa abrir o seu coração para alguém maduro que possa te abençoar. E outra, se você tem um colega, se você tem um amigo, se você já tem uma amiga que no momento das suas dores ele te abençoou, lembre-se, ele faz parte do corpo de Cristo. Não necessariamente o pastor, o líder, deve ser a única pessoa que Deus deve usar para te socorrer. Se Deus usou o seu irmão, se usou a irmã ao seu lado, se Deus usou um cantor diante de um clipe, Deus já está cuidando de você, porque ele faz parte da igreja de Cristo. Você me entende? Diga amém. Deus está gritando conosco esta noite: viva o tempo do fim. Mas não faça isso sozinho. Granjeai amigos. Você sabe que quando Elias entrou no seu dilema, querendo a morte, o texto diz que ele recebe o alimento de um anjo, ele anda. Gente, olha que coisa, preste atenção nisso, preste atenção nisso. Deus falou para Adão que ele estava sozinho. Sozinho, mas Deus estava ali todos os dias na viração. Percebe que Elias recebe a presença, a intervenção de um anjo. Mas a intervenção de um anjo na vida de Elias não foi capaz de sarar o seu dilema. Ele vai para uma caverna. Quando ele chega na caverna, Deus encontra com ele lá. Que bom que Deus nos encontra nas nossas cavernas. E Deus dá um presente para Elias. E o presente para Elias não foi mais poder, não foi mais unção, não foi. Deus deu um amigo. Deus deu Eliseu. Depois que Deus deu Eliseu, nunca mais encontraremos Elias em crise. Porque existe algumas feridas da caminhada que são saradas. É com amigos. É com pessoas que nos assistem, que nos velam, que ajudam a cuidar de nós. Você me entende? Diga amém. Vamos orar, sentado como você está. Você pode estender as suas mãos no sinal de receber alguma coisa. Ora para que Deus te dê graça para você ser amigo de alguém.
ore para que Deus te ajude, para que você ajude a cuidar da alegria de alguém, da fé de alguém. Porque é melhor ser dois do que ser um. É melhor ser dois do que ser um, porque quando cairmos, o outro vai nos levantar. Espírito de Deus, enche-nos de graça. Graça de fazer amigos. Graça de fazer amigos. Nem que seja amigos que durma, mas está do nosso lado. Senhor Jesus, levanta-nos como amigos e como amigas. Deus, que nesse tempo do fim a gente não encare as tentações, nós não encaramos, Senhor, os dilemas da apostasia, da frieza espiritual, da mornidão espiritual sozinhos. Ergue-nos como companheiros e como companheiras. Deus, eu venho abençoar este homem, eu venho abençoar esta mulher, que essa amizade nunca venha a ser diluída. Pai, eu abençoo esta igreja, que esta igreja seja um ambiente de fazer amigos, seja um ambiente de curar feridas, que a graça, que a virtude do companheirismo possa fluir neste lugar, que a timidez venha ceder espaço para a confiança. Deus, levante, prospere amizades abençoadoras para a chamada deste homem, para as dificuldades desta mulher, para o sofrimento deste lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem recebe esta oração, aplauda ao nome do Senhor Jesus. Olhai por vós, e não aconteça que os vossos corações. Isso é chocante para mim, porque enquanto nós nos impressionamos com os sinais externos, quem será o anticristo? Da onde que ele veio? Como será o sinal da besta? Quanto a gente olha e fica impressionado, e tem gente que entra quase que numa escatomania. As pessoas ficam querendo saber dos detalhes que Deus nem falou, mas eles querem saber, e a gente fica abismados diante dos noticiários, como semana passada, um certo líder de uma potência mundial falou publicamente da nova ordem mundial. Alguém viu isso ou não? E o negócio espalhou, meu Deus, ali pode ser o anticristo. Mas percebe que Jesus vai falar do coração. Do coração, ele vai falar do coração. Jesus está nos dando um conselho, para que no tempo do fim você olhe para dentro. Tenha um olhar interior. Tenha um olhar interior. Não permita que as distrações externas, as rotinas externas, deixa escapar o quão sério é você cuidar do seu coração. O quão sério é você proteger o seu coração, porque é dele que saem todas as saídas da vida. Eu vou reafirmar o que tem saído deste altar. Diante do maior sofrimento da sua vida,
diante do maior dilema da sua vida, diante dos maiores ataques vindo de pessoas de longe, pessoas de perto, pessoas de longe, independente do que você viver, lembre-se, o seu maior desafio nunca será este inimigo que chegou no seu caminho, te confrontando, tentando acabar com você, nunca será essa adversidade que veio como um tufão, que veio como um tsunami à sua vida, nunca será isso por fora de você o seu maior desafio. Sempre o seu maior desafio será o seu coração. O meu maior desafio quanto pastor não é as pessoas que não gostam de nós. Nós não somos ingênuos em pensar que todos nos amam. Existem pessoas que não gostam do nosso perfil, do jeito que nós pregamos, enfim, não gostaram de Jesus. Vai gostar de um crioulo, mas de jeito nenhum. Ok? Esse não é o meu maior desafio. O meu maior desafio não são as pessoas a qual nós torcemos demais para que essas pessoas prosperem. A gente dá oportunidade para que elas cresçam e de repente as pessoas saem da igreja e nem falam com o pastor, e de repente quando a gente sabe já tem 1, 2 anos que essa pessoa sumiu, desapareceu. Isso não é o meu maior desafio. Não é. Meu maior desafio, acima de todas as coisas, é o meu coração. É o perigo de eu subir aqui neste altar automático. É o perigo de eu estar aqui pregando e não viver. O perigo de eu estar na vida com as minhas motivações totalmente distorcidas. O perigo de eu tentar tirar proveitos próprios diante de oportunidades diante de mim. O maior desafio é para que o meu coração não me engane. O maior desafio é que eu não caia no erro de Naamã, em montar as fantasias dos meus pensamentos, coisas que Deus não disse ao meu respeito, como eu tenho alguns colegas de ministério ao longo da minha caminhada, homens que se frustraram porque não chegaram no lugar em que ele queria chegar, e eles falaram para mim, já não é mais como antigamente, o sistema não deixa eu crescer. Eu disse, opa! Sistema não, porque o Deus que eu creio é um Deus que, se Ele te prometeu algo, Ele para sol, Ele para a lua, Ele remove tudo, mas te coloca exatamente no lugar em que Ele te prometeu. Ninguém é capaz de furtar a minha bênção se eu estiver no centro da vontade de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas as pessoas vão criando essas ilusões, essas miragens. E da onde que brota isso? Brota do coração. É o coração que vai dizer que você é bonzinho demais, que todos os atos de bondade que você opera, você precisa ser devidamente correspondido e assalariado por eles. De sorte que, se as pessoas não te pagar pelos atos de bondade, essas pessoas são os seus inimigos declarados, e que não vale a pena você ir para a vida e abençoar ninguém. De onde que brota isso? É do coração. É do coração que flui os adultérios. É dos corações que brota a loucura. É dos corações que brota a mornidão, a frieza, a superficialidade. É do coração. Nós não podemos culpar as pessoas porque nós estamos caídos. Não, gente. Nós não podemos culpar as pessoas porque elas nos maltrataram. Eu não estou dizendo que você é um robô. Jamais. Jamais. As pessoas conseguem te ferir, conseguem. As pessoas conseguem te fazer sangrar, é verdade. Mas essas pessoas não conseguem azedar o seu coração se você não permitir. Vamos olhar para Jesus.
todos os maus tratos possíveis ele foi submetido, mas o seu coração não azedou. Vamos olhar para Paulo e Silas, maltratado, açoitado literalmente, mas os seus corações não azedaram. Porque, em última instância, no apagar das luzes, o seu coração é um lugar de você e Deus. Agora, se você entregar o seu coração na mão das pessoas, o que elas falarem será sentença para você. O que elas fazerem serão sentenças para você. Cuida do coração. Cuida do coração. Cuida das suas expectativas. Cuide. É verdade. É verdade que a Bíblia diz que o coração é enganoso. É verdade. Mas esse coração enganoso é do homem não regenerado. É do homem não regenerado. É da natureza pecaminosa. É verdade que essa natureza pecaminosa permanece em nós. É verdade. Ela ainda não foi expulsa, ela não foi tirada de nós. Mas na regeneração, nós ganhamos um novo coração, segundo o profeta Ezequiel. Mas diante das batalhas espirituais, o coração da natureza pecaminosa é a nossa maior ameaça. O que Jesus diz? Cuidai dos vossos corações. Como está o seu coração? Como estão as suas motivações? Isso é importante nesse tempo do fim. Isso é extremamente importante diante da vinda do Senhor Jesus. Porque se o seu coração for afetado, você está por um fio. Se você permitiu que as amarguras se enraizaram no seu coração, se os ressentimentos encontraram terra fértil em você, se você permitiu que a preguiça moral, a preguiça espiritual anda frutificando em você, se o desânimo tem encontrado guarida no seu coração, se você tem permitido que as desculpas, as autossabotagens ganhem voz no seu coração, você está perdido. Você está perdido, mas nós temos um grande aliado diante desse nosso desafio. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que tem o fruto do Espírito para plantar no solo do nosso coração. Nós temos o Espírito Santo, que se nós nos enchermos dele, a sua graça nos cobrirá, a sua virtude nos protegerá, a sua graça, o seu poder, a sua presença blindará os nossos. Vivos diante da vida. Você pode dizer amém por isso? Eu termino dizendo: de que maneira Jesus sugere no texto para nós cuidar dos nossos corações? Primeiro, cuidado com os vossos corações, que não se encarreguem de glutonaria. Quando a gente estuda uma matéria na teologia chamada hamartiologia, a gente aprende que todo pecado na Bíblia, ele tem um aspecto objetivo, que é o seu aspecto literal, e ele tem um aspecto subjetivo, que é o princípio espiritual que está por detrás dele. E aqui nós temos o pecado de glutonaria. O pecado de glutonaria, se você olhar para ele objetivamente, o que seria? Seria você comer além do que você precisa. A glutonaria é você ingerir alimentos desnecessariamente, como aconteceu com o povo no deserto.
O povo pediu carne e Deus deu carne. E o texto disse que eles comeram tanta carne, eles enfiaram tanta carne, que havia carne que saía pelo nariz. Deus visitou eles com juízo. Isso é glutonaria. É o pecado da glutonaria objetivamente. Agora, qual é o princípio subjetivo, qual é o princípio espiritual por detrás do pecado da glutonaria? É muito simples. É o pecado, é o princípio do excesso. O princípio do excesso. De você querer absorver aquilo que você não precisa. De você gastar suas energias. De você querer acumular aquilo que não faz parte do campo da sua necessidade saudável. Isso nós temos em várias áreas. Desde de alguém que tem lá 100 pares de sapato. Isso é uma glutonaria. Isso é uma glutonaria. Alguém que tem lá 50 relógios, isso é uma glutonaria. Isso é uma glutonaria. Existem coisas que nós vamos acumulando na vida, coisas, literalmente coisas, objetos, que nos transformam em glutões. E nós queremos, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas você não precisa. Isso não contabiliza a sua saúde espiritual, emocional, familiar. Mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E essa pessoa de repente perdeu o coração para o excesso. O excesso. Cuidado do coração com o excesso. Excesso de Netflix, excesso de rede social. Isso é glutonaria. Isso é glutonaria. Excesso de trabalho é glutonaria. Deus estabeleceu o sábado na primeira aliança para salvar o homem da glutonaria do trabalho. Um dia por semana você deve separar para descansar, mas não é um descansar do ócio. Você ficar preguiçoso, balançando o pezinho assim, não. É o dia santificado a mim. É um dia para você renovar o seu fôlego físico, sem dúvida. Mas para você passar um dia contemplativo, renovando a sua comunhão comigo, admirando o meu cuidado. A cada 6 anos, um ano, que seria o ano sabático, vocês não vão trabalhar o ano inteiro. Você sabe que, gente, se isso acontecesse hoje, eu vou te falar uma coisa, seria uma coisa. Um ano inteiro vocês não vão trabalhar na terra. Isso serve para descansar a terra, mas é para vocês experimentar o meu cuidado. Não faltará nada. O maná que eu vou encaminhar a vocês será um maná diário. E o texto fala que havia alguns entre o povo que guardou para o outro. Olha como é que a gente é. Guardou no bolso, na sacola e levou para casa. Vai que amanhã não tem. Naquele tempo, a ansiedade já bradava no coração dos homens. E o texto diz que quando eles chegavam no outro dia, o que eles haviam guardado tinha estragado. Sabe o que é isso? Os excessos nos apodrecem. Quando você ultrapassa a linha, Salomão diz que aquele que atravesse o muro, uma serpente o morderá. Muro fala de fronteira, muro fala de limite. Existem alguns limites que, se você ultrapassar, a serpente o morderá. Você perderá a estabilidade. Eu termino com Jesus dizendo: cuidado com a embriaguez. Qual é o princípio objetivo da embriaguez? É a injeção de álcool.
excessivamente. Todo mundo sabe o que é alguém embriagado. Esse é o pecado objetivo da embriaguez. Mas o princípio espiritual da embriaguez é um princípio de quê? Do desequilíbrio, da insanidade. Tudo aquilo que rouba o seu equilíbrio, tudo aquilo que rouba a sua sobriedade, você está embriagado com isso. Então eu vou te falar uma coisa: existem pessoas que estão embriagadas com o Covid-19. Existem pessoas que estão embriagadas com o Covid-19. Roubou a sanidade. Essa pessoa perdeu todo o equilíbrio de viver, toda a estabilidade da existência. Essa pessoa se foi. Existem pessoas que estão sendo embriagadas com o próprio filho. O filho é tudo. Ela não tem tempo nem para o marido, ela não tem tempo mais nem para a vida. Ela está embriagada com o filho. Eu conheço a história de um amigo de juventude que nós mudamos, depois de algum tempo nós nos encontramos, e ele estava sozinho. E então ele veio me informar que a sua esposa havia o deixado. Ele era um líder, e ele foi desdobrar o acontecimento. Ele diz: eu não aguentava mais. Eu chegava em casa, minha esposa nunca tinha tempo para os afazeres domésticos. Eu chegava em casa e sempre aquele monte de vasilha, roupa não lavada. E ela estava fazendo o quê? Ela estava assistindo televisão, ia novela. Ela chega de manhã na televisão, só sai de noite. Às vezes eu vou dormir e essa mulher está na televisão. E chegou um dia que eu dei um choque nela. Eu falei assim: olha, você deve escolher. Ou você escolhe eu, ou você escolhe a televisão. E quando eu disse isso, ela pegou a televisão, tirou da tomada, abraçou a televisão e disse: eu escolhi a televisão. Ou o cara era muito ruim, ou a mulher estava embriagada. Não, tem coisa que rouba a minha sanidade. Tem coisa e percebe que às vezes o que rouba a sanidade não são coisas ruins. Nós pastores precisamos tomar cuidado o tempo todo para que o ministério não rouba o nosso equilíbrio. Nós temos família, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos. Eu não sou apenas pastor, eu sou marido, eu sou pai. Eu sou amigo, eu sou irmão, eu sou um filho, eu tenho pais, eu tenho um irmão, que eu preciso cuidar desse relacionamento. E são diálogos de irmãos, não é diálogo de igreja, é irmãos. O tempo todo nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós nos embriagamos com coisas boas. Mas porque o excesso disso, a glutonaria e a embriaguez, elas são interligadas. Porque isso roubou a minha sobriedade. Não deixa que a sua dor rouba a sua sobriedade. Não deixa que o seu sofrimento rouba o seu equilíbrio. Talvez você esteja vivendo o pior momento da sua vida financeira, emocional. Não deixa que isso tire a sua estabilidade. Existe um lugar em Deus, existe um lugar no Espírito Santo que você consegue lidar com tudo isso sem perder o seu equilíbrio. Jesus estava no alto do Gólgota, vivendo as piores dores, as piores pressões humanas, as piores pressões espirituais. E quando ele abre a boca sóbrio, ele libera perdão para os seus inimigos. Ele ouve o clamor, o pedido de socorro de um ladrão que quer ir para o paraíso. Ele não está fora de si, ele não está louco, ele permanece sóbrio. Ei! Não deixe que os seus inimigos roubem o seu coração, roubem a sua alegria, roubem o seu equilíbrio, a sua estabilidade. Eles podem ter levado muita coisa de você, mas diga para eles: você não vai roubar a minha sanidade, você não vai roubar a minha lucidez, você não vai levar a estabilidade dos meus pés. Permanecerei em pé e os meus olhos permanecerão no alto e o meu coração permanece de Cristo. Você não vai me deformar no caminho da existência. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus.
Pale cambu tian jovore miri de cambos. Denanon gomore de cave volovans. Eu vou cuidar do meu coração, para que os excessos não me levem à morte, para que nada me embriaga e me tira do equilíbrio pessoal, familiar e espiritual. Olha o que Jesus está fazendo conosco diante do tempo do fim. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Eu termino dizendo: cuidado com os cuidados da vida. Seja um rico, seja um próspero, mas no reino. Que Deus te dê muito dinheiro, que Deus te dê muitas riquezas. E que essas riquezas sejam transformadas para a glória de Deus. Que esse dinheiro seja transformado em gente. Eu fiquei emocionado nessa tarde, na hora do almoço. Talvez eu nem deveria contar isso, mas eu vou contar. Senti de contar, eu vou contar. Eu estou dando aula no CTM essa semana inteira, de manhã e de tarde. Saio de lá praticamente para vir para o culto. E eles estão fazendo a seleção. Já fizeram a seleção da nova geração. E eu perguntando para a Damares como que é o perfil da próxima geração. A gente dá aula lá, eu, o pastor Jais e outros colegas. E ela contou: está vindo de tal estado, está vindo de tal país. E de repente, ela falou assim: tem um rapaz. E aquilo mexeu meu coração. Tem um rapaz que ele cresceu nos orfanatos. Sem pai, sem mãe. E ele vai sair este ano do orfanato, vai completar 18 anos, por esses dias. E não tem para onde ir. Não tem parentes, não conhece ninguém, nunca conheceu o pai, a mãe. Ele é um indigente. E o dono do orfanato, olhando a conduta do menino, olhando a postura do menino, o menino crente, o menino congregava na igreja, o menino olhando na Bíblia, chorando, buscando a Deus, o homem ouvindo as orações do menino, olhando o testemunho do menino. Esse menino é diferente. Esse menino não foi embriagado pela perda dos pais. Esse homem não foi embriagado pela rejeição. Este menino não perdeu a sanidade. Ele não perdeu o equilíbrio, a sobriedade. E o dono do orfanato, ou o administrador do orfanato, melhor dizendo, soube do CTM. Mandou uma carta para o CTM. E disse: tem como vocês receber o menino? Todo aluno precisa de um patrocínio, precisa de um apoio. Senão a escola quebra, não tem como nutrir. Que esse menino come igual você. Precisa de um apoio por trás, de um apoio financeiro. E nós recebemos listas, às vezes, de mais de 300 pessoas. Filhos de pastores, filhos de pessoas boas financeiramente. O que nós vamos fazer com este menino? O nosso pastor, o teu pastor, pastor Nilton disse: me dá esse menino que eu vou tirar do meu bolso para patrocinar todo o seminário para ele. Eu quero que Deus te enche de dinheiro. Eu quero que Deus aumente os teus recursos, a sua empresa, o seu empreendimento, o seu cargo na empresa, a sua gerência. Eu quero que Deus te faça os empresários mais prósperos desta cidade. Mas não é para você se embriagar, se esquecer de Deus, achar que você não precisa congregar, achar que você não precisa do Espírito Santo, achar que você não precisa ser batizado no Espírito Santo, ter experiência nos dons espirituais. Não! Pega tudo isso e transforma em gente, transforma em pessoas, transforma em pessoas, porque no apagar das luzes, tudo isso retrata
como está o nosso coração no tempo do fim. Todos nós temos as nossas batalhas, mas nós temos conselhos, porque o texto termina dizendo: vigiai em todo tempo, orando, para que quando Ele vier, vocês estejam em pé, e nada disso venha sobre vocês. É possível vivermos uma vida em que tudo isso não nos atinge. Amém? Coloca a mão no coração. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Prepara o nosso coração, Senhor, prepara o nosso coração para te encontrar, para te esperar. Ajuda-nos a assumir as nossas responsabilidades diante da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidar uns dos outros. Ajuda-nos a assistir uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a não andar sozinhos. Ajuda-nos, ó Senhor, a olhar para dentro. Ajuda-nos, Senhor, a avaliar a nós mesmos, as nossas motivações, as autossabotagens que nos engana, e culpamos as pessoas, e culpamos aqueles que estão à nossa volta. Senhor Jesus, batiza os nossos corações no rio do Teu Espírito Santo. Enche-nos da Tua graça, enche-nos da Tua presença, da Tua sabedoria, das Tuas virtudes. Prepara-nos para encontrar contigo, em nome de Jesus. Livra-nos da insanidade, livra-nos, Senhor, dos excessos existenciais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Louvado seja Deus.